Fé, Pentecostes e Missões. Pela graça de Deus, eu sou o pastor Suel Lima de Alencar e tenho o imenso prazer de lhe cumprimentar com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo ministrar uma reflexão bíblica da série A Igreja que Deus Deseja, e o tema de hoje é o culto da igreja que Deus deseja. Iremos ler o texto que se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18 ao versículo 21, que nos diz a Bíblia Sagrada: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Querido irmão, amigo, com base nesse texto, gostaríamos de falar em nossa reflexão sobre o culto da igreja, o culto que agrada a Deus, o culto da igreja que Deus deseja. Portanto, iremos destacar dois pontos principais. Primeiro, a forma de culto. Segundo, a composição do culto que agrada a Deus. Nesta introdução, eu gostaria de ler e destacar o que o pastor Samuel Wesley ele disse de forma poética sobre o que é culto. E ele descreveu em suas palavras que o culto a Deus pode ser interpretado da seguinte forma: o culto é como uma gota de orvalho em busca do oceano do amor divino. É uma alma faminta diante do celeiro espiritual. É uma terra sedenta clamando por chuva. É uma ovelha tresmalhada no deserto, balindo em busca do bom pastor. É um coração faminto em busca do verdadeiro amor. É a alma buscando a sua contraparte. É o filho pródigo correndo para a casa do pai. É o homem subindo as escadas do altar de Deus. É a vela no ato de ser acesa. Estas são as palavras poéticas para a definição de um culto de um pastor assembleiano pentecostal. O culto, ele tem a sua parte litúrgica e ele tem também a sua essência. Neste pensamento, o teólogo e pastor Claudionor Correia de Andrade, ele diz-nos que a liturgia de um culto em si não constitui-se em culto. Portanto, é necessário que ela venha acompanhada da verdadeira predisposição espiritual. Isto significa dizer que em uma reunião de santos, se houver apenas o lado litúrgico, a forma cerimonial de como aquela reunião ela deve acontecer, mas se não houver a verdadeira essência, a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro buscar de Deus, aquela reunião será apenas uma reunião litúrgica e não um culto essencial ao nosso Deus. Desta forma, a liturgia ela é o símbolo, a piedade, o amor verdadeiro, a essência. A liturgia ela é a roupagem, o amor a Deus, a verdadeira substância do culto. Desta forma, sabendo e entendendo que o culto tem a sua forma litúrgica e a sua forma essencial, no primeiro ponto, a forma de culto, eu gostaria de destacar a você, amado irmão e amigo, que o verdadeiro culto significa adorar a Deus, isto é, prostrar-se. Em um culto verdadeiro, nós precisamos exaltar a Deus, colocá-lo acima de tudo. Precisamos dar-lhe a devida reverência. E isso significa dizer que nós precisamos nos comportar de uma forma digna, de uma forma em que Deus venha a ser reverenciado no culto em que nós estamos dando a Ele.
sabendo quem ele é, sabendo do que ele pode, do que ele é capaz de todas as coisas, e sabendo quem nós somos. Nós precisamos ter essa definição, nós precisamos ter esse conhecimento para poder alcançar o coração de Deus em nosso culto ao Senhor. O salmista, no Salmo 29, versículo 2, ele diz que nós devemos, no nosso culto, dar a Deus toda a glória. Devemos adorá-lo na beleza da sua santidade. Salomão, em Eclesiastes 5:1, ele escreveu dizendo que nós devemos guardar o nosso pé quando nós formos entrar na casa do Senhor para dar o nosso culto a Ele, o culto de forma coletiva. Então, a forma de cultuar a Deus é uma forma individual, muito sentimental, onde Deus ele precisa ser adorado, onde Deus ele deve ser exaltado e onde nós precisamos nos comportar para que o nosso culto agrade ao Senhor. Segundo, dentro do culto e dentro da forma do verdadeiro culto a Deus, nós precisamos saber que o culto a Deus ele se inicia em nós de forma particular e individual. Um culto não é só uma reunião de santos, de forma alguma. O culto ele nasce em cada servo de Deus de forma particular e individual. A Bíblia Sagrada diz, Salmo 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem se alegrou foi o salmista. A Bíblia Sagrada, ela nos diz, em Romanos, capítulo 12, versículo 1, por exemplo, e versículo 2, que o apóstolo Paulo, escrevendo àquela igreja, a igreja que estava em Roma, ele disse à igreja, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O culto ainda dentro de sua forma é algo que pode ser entregue a Deus não apenas de forma individual, mas também de forma coletiva. A Bíblia diz, por exemplo, em Hebreus 10 e 25, que nós não devemos deixar a nossa congregação. Ao contrário, nos reunirmos. Nós precisamos nos reunirmos como os santos para cultuar a Deus de forma coletiva. E esta é uma forma de culto que agrada a Deus. A Bíblia diz, Mateus 18 e 20, que o próprio Cristo disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele se fará presente. Então o culto, ele nasce no ato de consciência do crente para adorar a Deus, exaltar a Deus e reverenciá-lo. O culto ele pode ser dado de forma individual e de forma coletiva. No entanto, nós queremos destacar que essa forma individual citada aqui não é para instigar o meu irmão a viver uma vida descongregada. Não. É o culto individual, onde nasce o verdadeiro culto a Deus para ser entregue a Ele de forma coletiva. Segundo ponto, a composição do culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus, ele precisa ser composto de leitura da palavra de Deus, conforme encontramos em Esdras 8, 1 ao 12, Atos 2 e 42, 17, 10 e 11, e aqui no texto em que lemos, Efésios 5 e 19, onde o apóstolo Paulo diz, olha, quem tem salmos, que apresente os seus salmos, isso é, apresente a palavra de Deus. E o culto, ele nessa composição, deve ter a palavra de Deus como algo prioritário para que a igreja seja edificada à luz das Sagradas Escrituras. O culto ainda, dentro da sua composição, conforme Efésios 5,19, ele deve ter hinos de adoração a Deus, conforme
Efésios 5:19, o culto ainda, ele, quando está no agrado de Deus, ele pode ter manifestações de cânticos espirituais. Ou seja, o culto da igreja que agrada a Deus, o culto da igreja que Deus deseja, tem palavra, tem hino e tem manifestações de cânticos espirituais. Por quê? Porque a igreja adora, Deus recebe e existe essa conexão espiritual através do Espírito Santo do Senhor, que se manifesta no meio da igreja que Deus deseja para a edificar. O culto da igreja que Deus deseja, segundo o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26 ao versículo 31, é um culto que tem manifestações de dons espirituais. No culto da igreja que Deus deseja, existe oração a Ele. Atos capítulo 3, versículo 1, 4, 23 e 24, capítulo 12, versículo 12, a igreja primitiva, ou a igreja iniciante, ela se reunia e orava a Deus, em seu culto a Deus. E em um culto que agrada a Deus, nós temos ainda o momento do ofertório e o momento de dízimo. A Bíblia diz-nos, em 1 aos Coríntios 16, 2, 2 aos Coríntios 9, 7 e Filipenses 4 e 18, que faz parte da composição do culto que agrada a Deus, o momento de ofertar e o momento de dizimar. Querido irmão e amigo, fique com essa reflexão bíblica. O culto da igreja que Deus deseja tem uma forma essencial que nasce dentro de cada cristão, de cada servo de Deus. Existe o momento do culto coletivo, que é uma forma de cultuar a Deus, mas também existe o culto individual, que é dentro de cada ser humano. O ser humano que vai cultuar a Deus de forma coletiva, ele tem que sair da sua casa já com o sentimento de cultuar. E à luz da palavra, Romanos 12, nós precisamos viver a nossa vida como um todo de forma espiritual, em um culto racional a Deus. O culto, além de ter a sua forma, ele tem a sua composição. E repito, em um culto composto de forma coletiva ao nosso Deus, precisa ter leitura da palavra, hinos de adoração, manifestações de cânticos espirituais, manifestações de dons espirituais, oração a Deus e oferta e dízimo. Que Deus te abençoe, se esforce em o nome precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o seu culto seja um culto que agrade a Deus, porque Deus te deseja e um dia vem nos buscar e nos tomar para si eternamente. Que Deus te abençoe, prossigamos sempre na chama pentecostal do Espírito Santo do Senhor.